Fala pessoal, eu aqui de novo. Hoje vai iniciar uma série aqui no canal chamada Descomplica JRX. O intuito dessa série é trazer alguns assuntos sobre contabilidade que a maioria dos empresários tem dúvida, né, na hora de discutir, na hora de conversar com os amigos, na hora de conversar com o contador. Então são sempre assuntos que estão à tona aí sobre contabilidade. Aí você me pergunta, mas Hugo, para que eu preciso saber de contabilidade sendo que eu já tenho um contador? Bom, eu defendo que todo empreendedor tem que saber um pouquinho de contabilidade, porque contabilidade é um pilar super importante para a sobrevivência de uma empresa. Então, sem mais delongas, o assunto de hoje vai ser regime tributário, que nada mais é do que o tipo de imposto que você paga. Basicamente, assim, sendo bem simplório, sendo bem simplista, existem 3 tipos de regime tributário que as empresas podem optar ou são obrigadas a aderir. Eu vou começar pelo mais complicado para ir para o menos complicado. O primeiro e mais complicado, e que a maioria dos empresários sempre tem dúvida, é o lucro real, que nada mais é do que a tributação do lucro de uma empresa, que além dos impostos sobre a folha, sobre as compras e sobre o faturamento, existe o imposto sobre o lucro. Então, dependendo do nível de organização da sua empresa e o nível de faturamento, é super importante você estar no lucro real. É importante você dar uma estudada com o seu contador, obviamente, né, dar uma estudada com o contador, solicitar um planejamento tributário, seja lá o que for, para você aderir ao lucro real. E a maioria dos empresários tem dúvida em relação a isso. Por quê? Hugo, a minha empresa dá prejuízo, eu sempre me dá muita dor de cabeça, eu nunca tiro dinheiro, então é melhor eu estar no lucro real? Bom, isso vai variar do nível de organização da sua empresa. O fato de você achar que a sua empresa está dando prejuízo ou achar que você não tira dinheiro da sua empresa é uma coisa, e contabilmente e fiscalmente falando, isso é outra coisa. Geralmente o lucro real são para empresas com um nível de organização acima da média. O segundo regime tributário, um pouco mais usado também, é o lucro presumido, que é bem parecido com o lucro real, porém não exige tanta organização do empresário. Repetindo, tem os impostos sobre a folha, sobre o faturamento, sobre as compras e sobre o lucro também. Só que, né, a diferença do lucro real para o lucro presumido é que o governo presume que você tenha um lucro em determinado período e tributa o seu lucro. Geralmente vai de 8% a 32% de presunção do lucro, e dali ele aplica 9% ou 15% ali para cada tipo de imposto, RPJ ou CSLL. Então não exige tanto nível de organização maior, igual ao lucro real, mas é importante sempre ter organização. Eu falo isso em relação à capacidade de organização do empreendedor brasileiro. E o terceiro, não menos importante, e o mais usado, é o Simples Nacional. Então hoje no Brasil existem cerca de 12 milhões de empresas optantes pelo Simples Nacional, que correspondem ao total de 87% sobre o total de empresas do Brasil. Ou seja, o Brasil é movimentado e a economia gira em torno das pequenas e médias empresas, não são grandes empresas. Somos nós, eu e você, que está aí do outro lado. O que é o Simples Nacional? É a unificação de todos os impostos que eu falei. Os impostos que incidem sobre a folha de pagamento, a parte patronal, obviamente, sobre o faturamento e sobre o lucro. Então, o governo, através da Lei Complementar 123, instituiu o Simples Nacional para unificar todos os impostos e para fomentar melhor a economia. Para cada tipo de regime tributário que eu falei, existe a sua regra e a sua exceção. O Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Nem todo mundo pode estar no lucro presumido, nem todo mundo pode estar no lucro real e nem todo mundo pode estar no Simples Nacional. E basicamente é isso. Esse foi o primeiro vídeo da série. Eu espero que tenha aberto a cabeça um pouco mais em relação a regimes de tributação. E até mais. Eu defendo que todo... Vamos lá. A segunda... Então, deixa eu olhar aqui minha outra cola.